De que forma o meu corpo reage às minhas experiências? Será que existe uma relação entre a minha mente e o meu corpo? Será que minhas emoções e sentimentos podem adoecer o meu organismo? Bem, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, bora lá! Para iniciar, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar em doenças psicossomáticas ou somatização ou algo nesse aspecto? Embora o termo pareça ser algo até comum, não é raro a gente se confundir na hora de entender o que isso significa, e por conta disso também não compreender o grau de seriedade disso. Então, antes de mais nada, a gente precisa entender. O termo psicossomática significa mente mais corpo. Portanto, a definição mais aberta é que psicossomática é o estudo das relações mente e corpo, dando uma ênfase na explicação da patologia ou diagnóstico somático. Em outras palavras, é uma área de estudo que se preocupa em identificar quais são os fatores emocionais, psicológicos, comportamentais de uma patologia do nosso corpo. Significa basicamente tentar identificar se os fatores emocionais e psicológicos surgiram mediante um diagnóstico, ou seja, que sentimentos, emoções, comportamentos e pensamentos surgirem em um indivíduo que recebeu um diagnóstico de câncer, por exemplo, ou se foi justamente os fatores emocionais e psicológicos que provocaram, ocasionaram ou até mesmo favoreceram o aparecimento de sintomas físicos, ocasionando então um diagnóstico. Então é isso que, de uma forma bem resumida, significa psicossomática. Estudar a relação do nosso corpo e da nossa mente e considerar tudo isso na hora de atuar mediante um diagnóstico. É minimamente considerar que o nosso corpo e a nossa mente são um só. Então, todo diagnóstico do nosso organismo, desde a gripe até algo mais sério, como o câncer ou a Covid que nós estamos vivendo neste momento, tem aspectos emocionais. E a gente precisa cuidar de tudo isso num tratamento de saúde. Agora, temos um outro conceito importante aqui, que são doenças psicossomáticas. Enquanto psicossomática é o estudo da relação mente-corpo, doenças psicossomáticas são justamente estados de adoecimento do nosso corpo, do nosso organismo, por consequência das nossas vivências e das nossas experiências mal resolvidas. Você já pode ter tido a experiência por si mesmo ou conhece alguém que tinha diversos sintomas físicos e fez 1 milhão de exames diferentes e não conseguiu encontrar nada que apontasse uma justificativa para aqueles sintomas. Bem, nestes casos, pode ser sim uma doença psicossomática. Mas é claro que para constatar isso precisa se levar muita coisa em conta, principalmente o contexto, a vida e as vivências da pessoa. Doenças psicossomáticas são um acúmulo de afetos e conflitos que, quando não cuidadas, acolhidas, elaboradas e significadas e compreendidas mesmo, se direcionam para o nosso corpo, atingindo algum órgão, provocando um funcionamento inadequado e gerando sintomas. E não é uma coisa que se possa dizer em tempo específico ou conflito específico, tipo, foi isso que aconteceu na minha vida que gerou isso. Não é tão simples assim, pois toda a nossa vida ela é repleta de conflitos e desafios que podem ir se acumulando, e um dia tudo isso explode. Então é bem possível que nem dê pra saber de onde surgiu tudo isso. A pessoa se pergunta, o que está acontecendo comigo? Eu achava que estava bem e agora está acontecendo tudo isso? O nosso corpo também tem uma dimensão social e emocional, que quando não cuidada, ouvida, acolhida e elaborada, pode sim provocar sintomas e até mesmo adoecer o nosso organismo. Nesse sentido, cuidar da nossa saúde mental é também um aspecto de prevenção, pois cuidando das nossas emoções e sentimentos, nós estamos prevenindo que aquilo que venha a acontecer na nossa vida não nos causem traumas agudos e severos e que mais tarde venham a adoecer o nosso corpo. Eu espero que fique claro que eu não estou dizendo que toda doença é causada por uma emoção ou sentimento mal resolvido, ou que a tristeza ocasiona tal coisa, ou ainda que não existem doenças puramente orgânicas, que sejam realmente advindas da experiência do nosso corpo. O que eu quero dizer com este conteúdo é que existem relações entre mente e corpo, e que quando a gente não fala, o corpo fala pela gente, só que em forma de sintoma. Por isso a gente precisa estar sempre em constante contato com a gente mesmo para tentar entender o que o nosso corpo está dizendo pra gente. Então por isso nós precisamos sempre ter em mente que o nosso autocuidado deve considerar o todo da nossa vida. Patologia, para além de ser somente um estudo da doença, é também um estudo do sofrimento. E o nosso corpo sofre junto com a gente.
Espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma, a clarear algumas ideias ou criado subsídios para que você se perceba também e perceba os sinais que o seu corpo tem te dado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Não deixe de acompanhar os posts que teremos essa semana. Tchau!